Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré, eu sou fundadora e professora aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos das suas vidas e das suas muitas demandas sem perder a calma e confiança no Pai. Nós fazemos isso através de conteúdos gratuitos, como este que você está prestes a assistir, mas também e principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual, que a gente conduz um grupo de mulheres durante 12 meses em uma jornada de renovação da sua mente, de aquecer do seu coração, de ativação da sua vontade, desenvolvimento de bons hábitos espirituais, para que você possa crescer na fé e desenvolver um estado de espírito que consegue permanecer calmo e confiante no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo ou desse podcast para conhecer um pouco mais do nosso programa espiritual e entrar na lista de espera para a próxima turma. Aproveite esse conteúdo. Olá, minha gente! Estamos aqui para mais um Café com Elas. Dessa vez a gente está fazendo uma temporada especial com a nossa equipe Fluirá. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou contando para vocês um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai conversar sobre solteirice no reino de Deus. Já mandem para suas amigas solteiras, para os líderes das suas igrejas, dos ministérios de jovens adultos, porque esse é um tema que a gente precisa urgentemente conversar e como ele é pesado, né? Principalmente dentro do nosso ambiente religioso, infelizmente. Como a gente tem colocado nossas irmãs contra um estereótipo, né, e contra um padrão de idade para casar e até mesmo uma idolatria ao casamento, digamos assim, como a única forma de ser uma cristã abençoada dentro do reino de Deus, né? Então já mandem aí para suas amigas solteiras que estão lidando com essa questão hoje, com a espera, tá bom? Eu vou agora aceitar nossas duas manas que vão participar hoje. Oi! Oi! Olá! Que linda! A Letícia Ai, gente. me falou que tá prontíssima. Então já pode fazer ela começar. Estou Ela falou. prontíssima para essa conversa. Muito bom. Gente, essas duas são muito especiais. Deixa eu já fazer, eu vou fazer uma introduçãozinha minha e depois elas vão se apresentar oficialmente. Mas a Lê e a Paulinha, elas são alunas formadas da Fluirá e que se tornaram amigas e que hoje são também colaboradoras no reino, assim. Elas são parte da equipe da Fluirá, não de forma direta, mas indiretamente elas nos apoiam em inúmeras maneiras, né? A Lê, ela era a nossa gestora de comunidade, a gente ajudou a Lê num momento de transição ali de carreira, né, Lê? E aí a Lê entrou num emprego de social media numa agência, nos abandonou, mas a gente não abandonou ela, a gente não larga ela. E ela continua sendo membra honorária da nossa equipe, participando dos retiros, das reuniões. Só na parte boa, entendeu? Ai, muito bom. E Paulinha, ela foi parte da turma que a gente chama de exclusivas. Gente, foi. Expondo, né? Expondo. Mas é porque realmente foi uma turma diferenciada, assim, que em 2020 eu fiz, a gente estava na pandemia e a gente teve a Beca lá da melhor turma, a gente teve uma experiência de se encontrar semanalmente durante um ano. Hoje eu olho para trás e eu acho surreal, assim, eu falo, nossa, a gente se encontrou toda semana durante um ano. E ano de pandemia, a gente não se conhecia, não sabia quem era uma outra, e foi maravilhoso, assim, até hoje a gente tem colhido frutos dessa experiência. Então, elas se chamam de exclusivas porque, de fato, elas são exclusivas, só elas vivenciaram essa experiência tão íntima comigo, mas é legal que elas
também, eu chamo elas das minhas primícias. Elas são as primeiras, assim, e quando tá tudo muito sobrecarregado para mim, eu tô muito cansada, eu tô muito pensando, gente, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu continue fazendo? Aí eu olho para elas e falo, tá bom, é para continuar fazendo, Senhor, tamo junto. Então essa foi a minha breve, não muito breve, apresentação de vocês. E aí agora eu quero que vocês me contem um pouquinho mais de quem vocês são, o que vocês fazem, não só na Fluirá, mas na vida. Vai lá, prontíssima. Ela vai ficar a live inteira enchendo o saco. Só agora. Gente, então, eu sou... eu vou falar meu nome, mas só por... né, eu sou a Letícia, mas eu acho que vocês já sabem. Eu tenho 35 anos, sou uma mulher solteira. Eu sou brasiliense, nasci em Brasília, mas eu moro em Campinas hoje, no interior de São Paulo. Que mais? Sou formada em publicidade, trabalho hoje numa agência de publicidade, nessa área de social media, né, como a Lu falou. Eu tô tentando... Ela é nômade, ela é nômade, eu acho. Brasília, Campinas, Curitiba. Eu tô aqui em Campinas, mas eu sou apaixonada por Brasília. Eu trabalho remoto, então, né, me permite. Eu vou puxar a orelha porque ela está no estado entre igrejas. Sabia quando as pessoas que, ao invés de falar desempregado, fala que ela tá entre empregos? Em transição. Isso, agora você vai me expor, né, Lu? Mas é isso, estou nesse momento. Gente, já que é pra ser vulnerável, né? Isso, exatamente. A gente está incentivando ela a encontrar a sua comunidade local. Paulinha, inclusive, tem ajudado isso. É mesmo, a Paulinha é um grande incentivo, realmente. E é isso, sei lá, eu gosto muito de cantar, mas eu não sei, né? Então, eu gosto muito de karaokê. Eu coloco aqui, sozinha na minha casa, pra eu cantar, porque me descansa. Ela comprou um microfone, gente. Rosa. Eu comprei um microfone. Dá pra ver aqui, eu acho. Não sei se dá pra ver bem aqui, ó. Ele tá aqui. Bem pouco, amiga. Junto com a ecobag da Fluirá ali atrás também. A ecobag tá aqui. Falei na decoração. Falhou. Muito bem. Acho que é isso. E você, Paulinha? Eu vou em 5 igrejas, tô brincando. É o contraponto coletivo. Pra compensar. Não, tô brincando. Sou Paula, vou dizer que tenho 29 anos, porque são meus últimos dias, na casa dos 20. O que mais, gente? Sou aluna da Fluirá, né, desde 2020. Graças a Deus não existe como repetir na Fluirá, tá, gente? Mas eu tô aqui firme e forte todo ano, refazendo essa jornada. Repetente na Fluirá é bom, na verdade, né? Repetente é um bom grau. Exatamente. Eu acho que criada para pessoas, voltada para pessoas. Hoje em dia eu tenho muita clareza disso, e para o ensino também. Então, sou professora, atuo como professora, como pesquisadora no ensino superior. O que mais, gente? Não sei. Eu vou ser tia da Lara. Vai ser tia. Isso. Tô indo pro Canadá, ficar 6 meses lá, falando que tô indo trabalhar, mas eu não sei. Não, tô brincando, eu vou trabalhar. E eu acho que é isso, né? Não sei, Lu. Depois a gente vai dando outros detalhes. E o que a Fluirá representa para vocês, assim? Jesus. Sem jogar na roda, sem deixar as pessoas constrangidas. Fluirá. Tá, eu puxo essa, Lê. Eu acho que a Fluirá, eu vou aproveitar o que está escrito no post, né, que foi feito acho que ontem, quando abriram as inscrições. A Fluirá é um divisor de águas, assim, não só para a maioria das meninas que escreveu lá, mas para mim é muito isso, assim. Eu acho que eu aprendi a me relacionar com Jesus de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, né, a partir da Fluirá, e
também a me conhecer a partir desse olhar de Jesus, né? Então isso, enfim, para mim é isso. E foi o lugar onde eu acabei conhecendo amizades, ganhando amizades de alma, enfim, para a vida. Graças a Deus já estamos aí no 3º ano e continuamos caminhando juntas. E é isso. Essa é a melhor turma. Tô brincando, gente. Todas as turmas são incríveis. Mas é isso. Para você, Lelê, o que a Fluirá tem sido para você? Calma, deixa eu... Tem uma lista de coisas. Bom, eu acho que eu posso dizer que, para mim, para minha vida espiritual, né, para minha caminhada com Jesus, tem essa importância também, como a Paulinha está dizendo, assim, eu acho que eu estava aqui antes da live pensando, né, no que a gente ia conversar e tudo mais, e eu estava lembrando da primeira vez que acho que a primeira jornada Fluirá, né, que aconteceu, que eu participei, e eu ouvindo você, Lu, falar nas aulas e tudo, eu nem era da equipe ainda, a gente nem se conhecia, né, assim, eu conhecia você e tal, mas eu tava ouvindo você falar e pensando assim, meu Deus, ainda mais eu que cresci na igreja presbiteriana, né, eu pensei assim, como é bom ouvir uma mulher falando isso aqui, ouvir uma mulher de um contexto muito parecido com o meu, não de estação de vida, sabe, mas assim, uma realidade muito parecida com a minha, da mesma faixa etária que a minha, ouvindo dela de um jeito muito leve, muito vulnerável, falando sobre espiritualidade, sobre fé cristã, sobre a vida cristã, sobre fé, sobre disciplinas espirituais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que tem, né, dentro do conteúdo da Fluirá e de tudo que a gente faz. E eu lembro desse impacto, assim, sabe, de muita identificação, assim. Então, eu acho que de toda a minha caminhada com Jesus, foi um momento que eu me identifiquei demais por causa de quem estava ali falando, sabe, Lu? De você, mas assim, não só a sua pessoa, necessariamente, mas de toda a comunidade, né, da Fluirá, enfim, acho que tem essa importância, assim. E aí, quando eu fui convidada a fazer parte dessa equipe, que até hoje eu fico assim, como que isso aconteceu? Foi muito importante para mim profissionalmente também, assim, e a realização também de aplicar o que eu aprendi na faculdade, ou do que eu aprendi em cursos que eu fiz, assim, a minha profissão, num projeto como esse, né, e como você falou, né, Lu, foi muito importante para essa viradinha de chave que teve na minha vida profissional, assim, né? Então tem esse lado também para mim, sabe? Se deixar, a gente fica aqui falando da Fluirá, né? A gente fica falando, E aí, antes da gente entrar no tema de milhões, que é a solteirice, as amizades espirituais e a calma que a gente tem que encontrar no Senhor em meio a essa estação da vida que a gente sente que tem sido até negligenciada dentro do nosso contexto evangélico, né? Eu gostei aqui que a Jana falou que é solteiras 30 mais. É isso, podia ser o nome da live. Solteiras 30 mais. Solteiras 30 não, hein? Que eu cheguei lá, que isso, que absurdo. Eu tenho alguns dias. Falta muito pouco. Coisa de 4 dias. Então, vamos começar. Quais têm sido os desafios que você tem enfrentado nessa estação da vida de solteira, 30 e poucos, quase 30 anos? Foi 29 mais. 29 mais. Prometi parte. Letícia, vai você. Eu tenho um testemunho para contar. Olha só, gente. Aconteceu uma coisa engraçada, porque eu encontrei com a Paulinha no domingo. Pra quem não sabe, a gente mora na mesma cidade, né? Então, assim, eu esqueci de falar isso. Eu sou de Campinas, São Paulo, tá, gente? Não Mato Grosso. Eu sou só uma piada interna da Fluirá. Tô brincando. Eu precisei. E aí a gente se encontrou pra gente bater papo e pra gente falar dessa live, né? Que tava assim, vamos, né, conversar sobre o que a gente vai falar e tudo mais. E aí eu falei assim, eu tô me sentindo muito plena nesse momento da minha vida, né? Tava falando isso pra Paulinha. Aí corta para o dia seguinte, eu morrendo de cólica, aqui o dia inteiro com cólica, sozinha aqui em casa, pensando, meu Deus, ninguém me quer, me sentindo rejeitada. Tipo assim, sabe, com os hormônios e a dor e pensando, não tem ninguém para cuidar de mim. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio, não dá para dizer que não é, o fato de você ser sozinha, né? Ser uma pessoa adulta sozinha,
é um grande desafio, assim, por mais que, lógico, tem vantagens também, tem coisas boas, mas é um grande desafio, porque acho que ter uma companhia, uma pessoa para compartilhar a vida é muito bom, né? Deve ser muito bom. E acho que esse é um maior desafio, assim, de principalmente quem gosta de gente, né? Eu gosto muito de companhia, sabe? E lógico, eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos, eu tenho família, eu tenho pessoas na minha vida, né? Com quem eu compartilho muitas coisas da minha vida, mas é muito diferente, né? A dinâmica, enfim, o tanto que a gente compartilha e tal. Então, às vezes essa solidão bate, a vontade de ter alguém para compartilhar algum momento, ou de tipo, ter alguém para tomar uma grande decisão, para ajudar a tomar, né, uma grande decisão, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que é um desafio bem, bem grande. Não sei se posso falar mais. Eu acho que tem a pressão, né, de ser uma mulher. Isso que eu te perguntar. Eu falei que eu tenho 35, né? Eu tenho 35 daqui 2 meses. Eu tenho 34. Mas eu já, enfim, quase 35, né? Mas assim, ser uma mulher de 35 anos solteira, existe uma pressão, não só, é lógico, dentro das igrejas a gente sabe que é muito grande, mas de maneira geral na sociedade, assim, né? Uma mulher solteira muitas vezes é vista como uma mulher que, sei lá, ou tem alguma coisa muito errada com ela, ou tipo, ela não tem valor, ou enfim, tá fazendo alguma coisa errada, qualquer coisa do tipo, assim. E por mais que não seja uma coisa que a gente recebe isso diretamente, eu não ouço ninguém falando isso pra mim, né, direto, assim, a gente sente isso, né, em como as coisas funcionam, na dinâmica de tudo. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, também, de formar família, aí tem relógio biológico, e aí você não vai ser mãe, e você, sabe, assim, são muitas questões que essa pressão, eu me esforço muito para que ela não me afete, assim, né, mas não tem jeito, a gente acaba sendo afetado de alguma forma, né. E para você, Posso emendar? Claro que pode. Eu acho que, na realidade, eu estava pensando muito sobre essa pergunta e existem diferentes pontos de vista nesse sentido. Acho que tem alguns comuns, né? Mas existem as solteiras que nunca se relacionaram, solteiras que se divorciaram e que são mães, solteiras que se divorciaram, enfim. Então, acho que é grande, assim. Mas o ponto que eu realmente até perguntei para a Lu, tudo bem eu falar disso? Porque é isso, assim, existe uma narrativa do que é a boa vida, né? E eu estava até conversando com a minha mãe e ela falou, sério, filha, que fora da igreja não é mais esse peso, né? Falei, não, até um pouco, assim, mas é um peso, assim, de um tio meu que é mais velho, de uma avó minha que fala que tem alguma coisa errada comigo porque eu tô solteira, enfim. Entre a gente não existe esse peso, assim, né? Mas dentro da igreja e a estrutura da igreja, infelizmente, tem essa narrativa. Então, nós não estamos dentro da boa vida. Nós não, sabe, aquilo de quem é o maior dentro do reino dos céus. Eu estava ouvindo a pregação do Paulo de domingo e eu comecei a rir. Eu falei, eu acho que talvez se você fizesse essa pergunta no mundo de hoje, seria assim, é a pessoa que é casada, que tem, sei lá, 3 filhos e 15 netos. Então, quem não constituiu família, ou quem constituiu e a família se desfez de alguma forma, e tem outras configurações, a estrutura, e quando eu digo estrutura, são as programações, um sábado à noite, quem é que você vai chamar para estar na tua casa, entende? Essas são as coisas grandes, mas também são as coisas do ordinário, assim. Eu acho que o desafio, e aí que eu digo que é para a igreja, e pra gente, assim, né, enquanto solteira, é tentar conduzir o olhar da igreja no sentido de que nós somos uma grande família. Então, os solteiros, os divorciados, os viúvos, enfim, quem quer que seja, constitui a grande família, não são os núcleos familiares, né? Eles são configurações familiares, mas somos uma só igreja, assim. Então, acho que ter uma conversa como essa nas igrejas é um grande desafio, sabe? Sinalizar. Eu fiz esse movimento para a minha igreja atual. Cheguei para o pastor e falei, olha, eu me sinto sozinha indo ao culto. Eu vou ao culto, eu sento e eu não conheço ninguém que está do meu lado. E eu sinto essa solidão dentro da própria igreja, sabe? Então, enfim, são várias questões, né? Não tem assim, uma programação não das tem. pessoas. Porque a gente vai num culto de jovens e a gente já não encaixa mais ali, entendeu? Que isso, imagina. Vai ter tudo bem.
eu posso até ir e, sei lá, e ser um dia legal. Não sei, mas assim, não vai fazer sentido na minha rotina, sabe? Então, eu acho que tem essa questão mesmo dentro das igrejas que a Paulinha tá falando. E aí, ela falando isso, eu fico pensando. Eu vou até expor aqui minha família agora. Mas é que minha mãe, ela é mãe solo. Perdão, mãe. Perdão, mãe. Vamos orar antes, tô brincando. Será que minha mãe tá vendo? Mãe, você tá aí? Mas é que assim, a minha mãe, ela é mãe, eu tenho uma irmã e ela criou nós duas sozinha e a gente frequentava a igreja e eram nós três, enfim, e minha mãe foi mãe solo e mesmo assim, a gente é uma família, né? Minha mãe e as filhas, e a gente frequentava a igreja e tal, e aí sempre tinha culto de família e pregações para a família, sempre, né? Eu lembro que na igreja que eu frequentava, quando era isso na nossa adolescência, assim, né? Era o mês da família, e aí então tudo era sobre família, e aí minha mãe, ela comentava que ela não se sentia contemplada, porque era uma família de uma configuração diferente, sabe? E então ela, de alguma maneira ali, porque, sei lá, muitas vezes falava de família, falava do casal, e ela é uma mulher solteira, entendeu? E aí, mas com duas filhas, então como é que fica isso? E eu, que sou uma mulher solteira, que não tenho filhos, mas eu sou uma adulta, eu não vou, sabe? Não vai ser a mesma coisa para uma programação de jovens, e não existe, como é que fica isso dentro das igrejas, né, assim, esse é um desafio muito grande mesmo para as igrejas. E eu tô vendo os comentários subindo aqui, já tem muita gente falando aqui, vários eu também, né? Esse tipo de conversa tem que ter, assim, então existe essa demanda, né? E assim, eu trabalhando dentro da Fluiraí, ainda como gestora de comunidade, vi muito isso acontecer dentro da Fluiraí, vi muitas mulheres da mesma faixa etária, que eu estava falando isso com a Paulinha, né, quando a gente se encontrou, tem muitas mulheres da nossa faixa etária e que estão solteiros também, enfim, que passam por essas questões todas, esses desafios todos, né? E como que a igreja lida com isso, né? Total. Eu lembro quando a gente fez a primeira pesquisa com as pessoas que seguiam a Fluirá, assim, né? E a gente tinha uma hipótese de que era muito mulheres que já tinham filhos e tudo mais, e a gente percebeu que mais da metade, a maioria, na verdade, eram mulheres que não estavam nem casadas, eram mulheres solteiras nessa faixa etária. Então, essa é, na verdade, a realidade da igreja hoje, das mulheres na igreja hoje, né? E eu acho que minha análise, assim, de como a gente tem abordado a questão, principalmente da mulher dentro da igreja, né? É muito mais fácil você pegar um padrão e tentar colocar todo mundo dentro desse padrão e falar, isso que a Paulinha falou, essa é a boa vida, sigam isso, né? E é uma meia verdade, porque de fato a família é uma coisa que o Senhor deseja, né? É uma coisa que o Senhor criou e que é boa. Mas as pessoas esquecem que estamos do lado de cada eternidade. Nem todo mundo vai constituir uma família. Vão ter pessoas que vão constituir uma família e que essa família vai se desfazer. E como que a gente consegue ir para a essência e não ficar tanto nos exemplos ou nos papéis das pessoas, né? Eu acho que isso é uma das coisas que que mais me surpreende, assim, aqui na Fluirá, a diversidade que a gente tem de estações de vida. A gente tem meninas de 17 anos e mulheres de 67 que estão participando da mesma roda de conversas, falando sobre a mesma luta com a frustração da vida, seja ela qual for a estação, né? Então, o sentimento é o mesmo, assim, né? Exato, o sentimento é o mesmo. O contexto. Exato, exatamente. E aí, só que a gente fica muito nos como, ou listas de regras de como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. E a gente esquece, gente, mas talvez o evangelho não seja isso seja uma consequência do evangelho. E aí, enquanto a gente está usando os nossos momentos, né, de, por exemplo, encontros de mulheres, para ficar dando dicas de como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, a gente está perdendo a oportunidade de falar do evangelho. E de trazer para a roda pessoas que não estão exercendo esse papel nesse momento. E que nem por isso são menos filhas amadas e são menos importantes no reino de Deus. E são menos parte da missão de Deus.
né? Então, essa minha perspectiva um pouco sobre isso, assim, acho que... Ô Lu, eu acho que tem uma outra coisa nessa direção, assim, que, enfim, que é a gente saber lidar nessa ideia da pressão que existe com as nossas certezas. E o que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho completa consciência do que eu quero, se eu for me casar. Para que eu quero me casar, sabe? O que é inegociável para mim, para eu me relacionar com um homem e vir a me casar e a constituir família. E aí vem as pessoas com esse desespero de te ver solteira, que a gente não tá, que fique claro. E aí elas ficam tipo, mas você tá colocando, sabe, o sarrafo muito alto, você é muito exigente, e você fala, mas eu não tô escolhendo um sapato, tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô decidindo com quem eu vou me casar, com quem eu vou compartilhar minha vida, com quem vai me discipular e quem eu vou discipular, sabe? E é isso, a visão distorcida do casamento, infelizmente, impacta na nossa vida de solteira. E a gente estava até compartilhando, eu e a Lê. Acho que a gente está muito plena, assim, apesar da cólica e da carência que vem disso, etc. A gente está muito bem, a gente está muito tranquila, sabe? E porque a gente sabe exatamente o que a gente tem que estar fazendo, onde a gente está e quem é a nossa suficiência, né? Que é o próprio Cristo. E aí vem essa pressão, e aí quando você tá mais para baixo, você fala, tô errada. Deu alguma coisa muito errada aqui comigo. Eu já cheguei a ouvir, eu não te falei, mas o que aconteceu? Nossa, tem alguma coisa errada. Como que você tá solteira? E a minha cabeça era, como que você tá falando isso pra mim? Você tá entendendo? Como que você tá externalizando isso? Não faz o menor sentido, entende? Porque então, tem essa coisa. Teve algum momento na minha vida que eu, assim, há uns anos atrás, que eu pensava assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Tipo assim, será que eu tenho que fazer alguma coisa além de, tipo, viver a minha vida? Sabe? Trabalhar, estudar, enfim, gastar tempo com as pessoas que eu amo, e fazer, enfim, servir na igreja, essas coisas assim. Será que eu tô fazendo mais do que isso, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, porque tem coisa que foge, esse é o tipo de coisa, a gente falou sobre isso, né, Paulinho? Que foge do nosso controle, assim, né, porque não é uma coisa assim que eu tenho que viver a minha vida em função de procurar um homem, de encontrar um homem, sabe? Isso é uma coisa que vai acontecer. Lógico, eu preciso estar aberto, lógico. Enfim, tem coisas que eu preciso estar emocionalmente bem, eu preciso estar num bom lugar, sabe? Emocionalmente falando e tudo mais. Eu preciso cuidar das minhas emoções para isso. Eu preciso ser prudente, sabe? Tudo isso. Mas assim, além disso, o que eu tenho que fazer? Eu não vou viver em função disso, né? Eu vou viver a minha vida. E aí, paralelo a isso, pode aparecer uma pessoa, pode aparecer alguém, pode não aparecer. Pode, sabe? E aí? E eu acho que esse é um problema mesmo que existe dentro das igrejas, sabe? De ter essa pressão. Isso que a Paulinha falou, sabe? Alguém chegar e falar pra ela, tem alguma coisa errada com você, ou você tá fazendo alguma coisa errada por estar solteira. É tipo aquela coisa de, que absurdo, como que pode uma mulher como você estar solteira? E a pessoa que tentando elogiar, e eu sei deprimida. A pessoa tá falando isso de um lugar assim, cara, meu Deus, você é uma mulher que... Não, solteiras, mandem essa live pras tias da igreja. Pode mandar. Pode. Manda. Fala se vai brigar comigo, tô brincando. Mas o que eu acho legal que quer você não trabalhar. Puxando um pouco o que a Paulinha falou sobre a boa vida, né? Eu acho que a falta de uma perspectiva, de novo, do propósito do Evangelho e do propósito da nossa vida em Cristo, faz com que muita gente ache que é isso, né? A vida cristã é uma série de marcos que você vai atingindo. Então, e esses são os sinais da bênção de Deus. Casou? Teve filho? E aí a gente vai tendo... né? Tem gente que já fica no marco 1, daí, e as manas que não casam e não conseguem ter filho. Fica também com a frustração, e também é uma questão muito forte. Com a pressão, e aí quando é que vem o filho e tudo mais. Essa não é uma promessa de Deus para nossa vida. Vou jogar essa bomba. Ponto. Não é.
A vida cristã não é sobre a família. A família é um meio pelo qual o propósito de Deus pode ser cumprido na sua vida. Mas não é o único. E aí eu vou ter que falar qual é o propósito, senão eu vou jogar aqui, todo mundo vai me chamar de herege. Vocês já estão cansadas de saber, mas eu vou tentar resumir. Jesus veio, viveu a vida que a gente não tinha condição de viver. Morreu a morte que a gente merecia morrer. Ressuscitou e entregou o seu Santo Espírito para que a gente viva a vida dele e participe da missão dele, de anunciar a chegada do reino, até que ele volte para restaurar de uma vez por todas as coisas. E quando ele restaurar de uma vez por todas as coisas, a gente não vai para as nuvens tocar harpas com togas brancas. Ele vai vir. Ele vai vir e habitar conosco num novo céu e numa nova terra restaurada, em que a gente vai ter corpo, em que a gente vai ter relacionamentos, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter cidades, a gente vai ter arte, vai ter coisas para fazer. Tudo aquilo que hoje a gente acha maravilhoso vai ser maravilhoso, a 50ª potência na nova criação. E a nossa satisfação é a nova criação restaurada. O tempo de agora, entre a primeira vinda de Cristo e a última, não é tempo de satisfação, não é tempo de realização de sonhos. Por mais que, pela maravilhosa graça de Deus, ele ainda assim realiza sonhos. Ele ainda assim derrama graça. Ele ainda assim derrama satisfação, mas esse tempo de agora é tempo de missão. E aí, quando a gente compreende isso e a gente entrega a nossa vida para esse propósito de Cristo criado em mim e manifestado através de mim, seja na família, seja solteira, seja viúva, seja divorciada, seja trabalhando, não trabalhando, o propósito de Deus está sendo cumprido. E aí tira a pressão, tira o peso. Você não precisa casar para ser abençoado. Você pode casar. Você também vai ser abençoado se você casar. Vai ser abençoada se não casar também. Não está condicionada. A vida boa com Cristo, a vida abençoada de Cristo não está condicionada a essas coisas que a gente considera como bênção. Que são também bênçãos, mas não são o sinal da bênção, porque a vida não é sobre isso, né? Enfim, fiz o parênteses aqui para pregar e trazer o contexto necessário para essa fala, que eu sei que vocês sabem sobre o que eu estou falando, mas as pessoas não têm esse contexto, né? E eu acho que quando as pessoas da igreja vêm e, de uma forma até, às vezes, desejando o nosso bem, desejando que a gente tenha a boa vida que elas imaginam. Nossa, isso vai pro podcast, eu tô toda hora fazendo entre aspas aqui. Gente, boa vida, entre aspas. Ai, que maravilhoso. Tipo Joey, né? É tipo Joey fazendo aleatoriamente. Muito bom. Mas a pessoa tem essa perspectiva diferente. Essa perspectiva diferente não, mas padrão de que uma vida bem sucedida é essa. E aí ela deseja o seu bem, então naturalmente ela vai vir e vai sugerir, né, que o próximo passo é você casar, ou se você está casado, o próximo passo é você ter filhos, né? E aí eu acho que a gente pode entrar dentro de um próximo tópico, que é como que vocês têm nutrido essa consciência para permanecerem calmas e confiantes, mesmo em meio às muitas vozes e muitas pressões. Quais têm sido práticas e ensinamentos que vocês têm levado aí para a vida? Lê. O meu falhou aqui, tô brincando. Falou? Acho que travou, tchau, gente. Ai, peraí. Faz aquele barulho, né? Tô embaixo do túnel. É vida real também, se não tiver conseguido permanecer. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho, que eu faço muito, porque, mas assim, eu faço isso sempre, porque assim, eu acho que
essa nossa situação, como eu disse pra Paulinha, ela morreu de a nossa condição de mulheres solteiras. Mexe muito Não é com condição, gente, é zoeira. Só pra deixar claro. É só uma brincadeirinha. Mas eu acho que isso mexe muito com a nossa autoestima, sabe? Mexe muito com a maneira como a gente se vê. Então, eu acho que esse é um exercício que eu faço muito. Primeiro é sempre lembrar do que eu já ouvi de Deus, do nosso Pai, assim, a respeito de quem eu sou, sabe? Isso que você falou, né, Lu? Eu sou filha amada. Essa é uma verdade. E eu vou ser sempre filha amada, não importa a estação de vida que eu tô vivendo, a minha situação, enfim, se eu tô solteira, se eu tô casada, se eu tenho filho, se eu não tenho, ou, enfim, se eu tô trabalhando ou não, qualquer coisa do tipo, né? Isso é uma verdade, eu sou filha amada. Eu acho que essas verdades, assim, me lembrar disso, me ajuda muito a lidar com, sabe, com mais tranquilidade, com mais calma, assim, com esse momento da minha vida, né? Com a maneira como eu vivo hoje e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Quando eu falo, a gente falou disso, né? No domingo também que eu encontrei com a Paulinha, essa coisa da plenitude, tô muito plena como solteira. Eu acho que tem muito a ver com isso, entendeu? Porque, não sei, talvez você até faça essa pergunta que eu acho que vai fazer, do tipo, como que a Fluirá te ajuda, né? Ou te ajudou a... Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Essa coisa que a gente aprende na Fluirá do valor que a gente tem, que é independente da estação de vida que a gente vive, das verdades de Deus para minha vida, de quem eu sou em Deus, da minha identidade em Deus, né? E trazer isso à minha memória, lembrar disso, sempre me ajuda muito, assim, a lidar com tudo com calma e tranquilidade e tudo mais. Tive que anotar, senão eu ia esquecer. Eu acho que tem muito a ver com isso que ela falou, de me lembrar quem eu sou, em primeiro lugar, a minha identidade mesmo, porque a gente se confunde, né? Porque ser casado é um papel, não é a nossa identidade. E é muito difícil, quando as pessoas se casam, elas não se perderem nisso. O que é normal, a gente se perde em várias funções, né? Mas enfim. Eu acho que tem sido um desafio em buscar em oração, em devocional, enfim, uma série de... não quero falar disciplina, mas como você fala, Lu? Pra não falar disciplina? Hábitos, obrigada, desculpa, esqueci. De hábitos espirituais, realmente, para eu alinhar o meu coração, sempre. Eu preciso que o meu coração esteja alinhado, porque eu estou plena, mas há dias ruins. Há dias que eu me esqueço, sabe? Então, eu acho que existe esse equilíbrio, assim, nesse processo de caminhada com Jesus, de quebrar falsas narrativas, que é uma coisa que a gente aprende muito na Fluirá, de olhar para as falsas narrativas que existem no nosso coração, ou falsas narrativas, de repente, que são externas, como a gente conversou aqui, né, da igreja, e tentar encontrar em Jesus espaço para sonhar com algo que eu quero, que é construir uma família. Porque também não é isso, né? Então eu sou plena em Jesus, então não quero me casar. Isso não é verdade. Eu quero ter uma família. Se isso vai acontecer, soberania de Deus para absolutamente tudo da minha vida, não é só sobre o casamento, né? Então acho que tentar encontrar esse equilíbrio na caminhada com Jesus, de quebrar essas falsas narrativas e tentar sonhar, que também é um desafio. Mas nesse sentido, eu acho que além da oração constante e do revisitar, enfim, a Luísa ensina uma estratégia que para mim funciona muito, que é diante de você ir para o seu momento, né, de leitura e tal, que é de você escrever tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, para identificar de onde que vem essas questões, que é o método Deleuze, mais para frente vocês aprenderão. Mas caminhar com amizades. Gente, no nosso grupo de 12, temos 3 que são solteiras, né? Tem a Regi que namora, as demais são casadas, e temos eu, a Bia e a Beca que somos solteiras. E a gente tem um grupo só nós 3, e o grupo chama Help, porque é isso, a gente não fala só sobre isso, mas a gente compartilha muito disso, sabe? Da dificuldade do sonhar, e ao mesmo tempo das belezas dessa estação, de você ter liberdade de decisões, né? De uma série de coisas, de amiga, eu tô Rebeca direto. Rebeca, gente, vocês tomem cuidado, não façam amizade com ela, de repente ela tá na sua casa. Então, assim, de ter essa... É verdade, ela tá aqui. Ó, até mandou essa.
Então é isso, assim, de caminhar com pessoas que estão na mesma estação de vida e, ao mesmo tempo, de ter irmãs e amigas que estão em outra estação para te ajudar a pensar, a sonhar, enfim. Tem a Lu, né, enfim, que é uma mentora, é uma amiga, tem as outras que são casadas e que também estão ali, sabe? Então, que aliás vale essa observação, a Lu é a professora e tal, mas na Fluirá a gente não tem esse negócio de centralizado na Luísa, né? A ideia é que todo mundo se discipule, e isso é incrível, a gente leva para a vida. E, obviamente, uma boa terapia, gente. A minha terapeuta, ela é cristã, isso não é uma condição. Mas fala assim, anota o número dela aí, a gente faz uma. Já. É Nelma Jabazinho, tô brincando. Ela é maravilhosa, inclusive a gente divide terapeuta, eu e a Rebeca. Mas é isso. Isso é uma coisa que a gente tem, só parênteses, na Fluirá, a gente tem uma lista de terapeutas cristãs que a gente recomenda. E a Nelma, assim, ela é fundamental pra mim, assim. Tanto para eu desconstruir as narrativas, acho que principalmente, mas para me dar esses empurrões, assim, sabe? De vai, Paula, presta atenção nisso, tenha coragem nisso, enfim. Então, acho que é um combo, acho que Deus nos deu diferentes possibilidades, né, para se reconstruir, voltar a sonhar, enfim, uma série de coisas. Eu acho que isso que vocês falaram é o cerne, né? A gente pregar para nós mesmas quem Deus é, quem nós somos, o que Ele está fazendo, qual é o propósito da vida. Eu acho que pregar também isso em todas é interessante, assim, que ontem conversando com as meninas também, né, que estão numa estação de gravidez, de maternidade, são os mesmos temas, assim, tem a questão da comparação, tem a questão da espera, tem a questão das expectativas, tem a questão da sobrecarga, de você sair fazendo um monte de coisa para tentar solucionar as coisas, né? E eu acho que uma das coisas que, nessa estação da vida, né, da solteirice e tal, que eu vejo que pega também muito para algumas manas, é justamente esse relacionamento com as amigas que estão casadas, que estão com filhos, e o quanto isso muda, né? Muda a amizade, e também o quanto a gente precisa ir cuidando do próprio coração para não se amargurar, não se ressentir ou achar que Deus tem favoritos, né? Eu acho que isso é tão forte, a gente pensar assim, às vezes a gente olha para a vida dos outros e a gente fala assim, nossa, acho que ele é um favorito de Deus, e eu estou aqui meio preterida, né? E como que a gente pode existe meme, para nós meme, mesmos, né? Deus tem existe seus favoritos. Deus tem seus favoritos. Mas não tem. E isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente precisa pregar sempre para nós mesmos. Porque todo mundo tem o seu caos, todo mundo tem a sua dor, e todo mundo tem as suas fases também, né? Então, como que a gente pode, tendo a consciência que o lado de cada eternidade vai ser caos, mas também tem graça? A Vera falando, não, eu achei que a Vera falou que eu sou favorita, com certeza, é muita autoestima. Não, Vera, todos somos favoritos. Todos somos favoritos. E será que eu não mereço, Deus? Isso. Não deixe. E aí vou do próximo ponto aqui da nossa conversa. Na Fluirá, a gente aprende sobre alguns inimigos do nosso caminhar, né? E dois deles. Um é o inimigo e outro é a impostora, que é a natureza caída, que a gente vai conviver do lado de cada eternidade. E o quanto a gente precisa estar constantemente nutridas e alimentadas da palavra de Deus, e aí entram os hábitos espirituais, né, para a gente estar forte para vigiar e orar e resistir às investidas, né? E a gente fala muito que o inimigo acusa e a impostora humilha. Assim, a impostora vem e fica tentando te derrubar, né? Por estarem nessa estação da vida de vocês, assim, o que a impostora e o inimigo mais vivem falando para vocês e como que vocês têm combatido essas mentiras? Aí a Bia já queimando a impostora na fogueira. Eu acho clareira. Ela é a clareira segura, né? Mas eu acho que um ponto que a Paulinha colocou, já trazendo um gancho talvez, é a importância das amizades também nessa
nessa luta, porque nem sempre a gente vai estar forte, né? E aí a gente vai precisar da amiga para interceder por nós e para nos lembrar da verdade, para ela pregar pra gente, não, amiga, olha só, você está acreditando nas mentiras, né? Mas a gente falou aqui de algumas, né? Eu não sou favorita, eu não sou abençoada. Quais são algumas? Eu acho que entra muito no lance da comparação, assim, pelo menos comigo. Sei lá, de olhar para todo mundo da minha igreja, da época que eu era criança, todos estão casados. Eu fico, tem algo que deu errado, sabe assim? E aí quando eu tô comparando, a única coisa que eu tô comparando é o status civil, literalmente falando, né? Eu não tô vendo os frutos do Espírito Santo em muitas vidas, e eu tô mais preocupada com, nossa, mas essa pessoa tá casada. Pô, mas, entende? Então, acho que é quando eu perco o foco, quando eu esqueço o que tem que estar frutificando em mim, aí eu entro nessa lance da comparação, enfim. E aí sim, você, sei lá, realmente, você não merece estar casada, realmente você, entende? É engraçado que eu tô vendo, acho que a Ana Carolina falou, todos estão casados, como é que pode? Às vezes dá essa sensação mesmo, né, que a gente olha ao nosso redor. Gente, às vezes estão mal casados, tá? Não, sim, a gente nem precisa entrar nesse mérito. Mas, assim, não vamos na real, para não entrar, por favor. Mas é que eu acho que assim, aí eu lembro de quando eu tava como gestora de comunidade da Fluirá, que eu percebi assim, o quanto de mulher que tem na minha faixa etária, solteira, ou então, enfim, solteira porque sempre foi solteira, ou solteira porque divorciou, enfim, não importa. Mas nessa eu ia falar condição. Desculpa, gente. Vamos trocar a narrativa, situação, Nelma, 9, tô brincando. Nessa estação de vida. E aí, essa sensação de que, meu Deus, tem muitas mulheres passando por isso também. Tipo assim, tem muitas mulheres como eu. Não é que todo mundo tá casando. Tem muitas mulheres que estão solteiras, sabe? E isso não significa que deu tudo errado pra gente, entendeu? Não. É só porque não aconteceu, sabe? E aí trazendo essa. A gente falou disso também na conversa com a Paulinha. Nossa, a gente conversou bastante, hein, Paulinha? A gente devia ter gravado aquela conversa, garota. Falhamos. E aí, nesse comentário que a Lu fez sobre o casamento, longe de mim, né? Eu sei que eu não quero sair julgando o casamento de ninguém, mas é que às vezes eu penso assim, eu tô solteira, eu sou uma mulher solteira, mas e se eu tivesse casado de qualquer jeito, só para não, sabe, para não estar nessa situação de uma mulher solteira com 35 anos. Porque acontece muito de enfim, muitas pessoas casam pela pressão, sabe? Porque querem estar casados, precisam estar casados, porque se sentem pressionados a isso, né? E muitas vezes não é uma coisa super consciente, né? Mas por causa de toda a pressão que existe, a pessoa casa e aí, o que, né? Não sei, eu prefiro estar solteira do que casar só por casar, sabe? Eu acho que é justamente esse ponto, né? De não colocar no casamento as expectativas de completude, de realização. E o quanto é desafiador isso para todas nós, em tantas áreas da vida, né? Em qualquer área. Nosso coração é um coração idólatra, né? A gente tende a pegar os nossos deuses de estimação ali e colocar toda a expectativa neles de não, você vai me dar segurança, você vai me dar sentido, você vai me dar satisfação, né? E o Senhor vive com a sua bondade e fidelidade vindo atrás da gente e falando, olha para mim, eu sou o centro, tudo orbita ao redor. E enquanto coisas que não eram para estar no centro estão no centro, a gente vira escrava, a gente vira oprimida, né? Mas quando Jesus está no centro, aí a gente pode transbordar para essas áreas, né? E eu acho que fica mais leve de lidar. Não é que isso vocês falaram, hoje eu tô plena estando solteira, mas eu tenho meus dias que eu não tô plena, né? Não é que não vai ser algo difícil de lidar, mas você, por aquilo não estar no centro, você vai conseguir lidar de maneira um pouco mais leve, porque é algo que você segura com as mãos abertas.
o sonho e a possibilidade, né? O Senhor deu e o Senhor pode tirar, né? Mas isso é com todas as áreas da vida, né? Eu com os meus filhos, eu com o meu casamento que tenho, e, com o trabalho, às vezes a gente coloca o trabalho nesse lugar, né? Então, acho que é um desafio diário da gente, de novo, pregar para nós mesmos quem nós somos, quem Deus é, quem é o verdadeiro Deus, quem é a verdadeira fonte de sentido, de satisfação, de segurança, de, né, quem tem que estar no centro, né? Isso vai ser para a vida toda. Posso fazer um comentário? Tá. E eu acho que tem um risco no início da gente ouvir, né, a impostora, o inimigo, porque a gente corre vários riscos, mas um que eu sempre tenho pensado é sobre a gente acabar objetificando quem a gente quer se relacionar, sabe? Existe esse discurso e que é fundamental da gente lutar contra a objetificação da mulher, mas nessa narrativa de você precisa casar, se não deu alguma coisa errado, você começa a objetificar os homens com quem você vai se relacionar. Então não é o coração do homem, mas é o status dele, mas eu acho que eu até me dou bem, eu acho que eu até acho ele bonito, sabe assim? E você vai negociando coisas que com o dia a dia do casamento não vão se sustentar, porque é pedreira, né? A gente nem casou e a gente já escuta isso todo dia. Então, é isso, assim, eu acho que a gente coloca coisas que são muito importantes e que não deveriam ser negociáveis debaixo dessa narrativa, sabe, de tipo, ou vai essa pessoa ou você vai ficar solteira. Olha a oportunidade que você perdeu, eu não acredito. Você podia estar namorando agora, sabe assim? E aí no final das contas você termina num relacionamento muito difícil, enfim, e a gente tem vários exemplos de pessoas que infelizmente são muito feridas por conta disso, né? Em casamentos feridos, em relações feridas, enfim. E o quanto dentro do corpo de Cristo, sendo, né, tendo essa perspectiva da família maior, que é o propósito de Deus, a família maior, não a família nuclear, né? O povo, a família maior, o povo de Deus, a família dos filhos amados de Deus, é o foco dele, né? Dentro dessa perspectiva do reino expandido, não do meu pequeno reino, a gente pode ter muitos filhos, a gente pode ter muitas famílias, a gente pode ter muitos amigos, né? Como que a gente pode também, estando integrado na comunidade e tendo essa perspectiva do reino, entender que a gente não está sozinha. Não só, e acho que também não só pela comunidade, mas também a presença do Cristo ressurreto em nós. O Espírito Santo de Cristo em nós. Né? Você não está sozinha. Eu lembro que uma mana colocou aqui, eu fico me questionando quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Você está em família. Você tem uma família maior. O propósito de ser igreja não é um templo, é um povo. E a gente tem família, a gente não está sozinho. E isso é para as pessoas que estão casadas, para as pessoas que estão viúvas, para as pessoas que estão solteiras. E, inclusive, se a gente resgatar quando Deus está instruindo o povo dele no Antigo Testamento, uma das coisas que ele mais dizia era: não esqueçam do estrangeiro, da viúva e do pobre. E do órfão. Não esqueçam. Então, o quanto a gente, como igreja, a gente precisa incluir e quebrar a narrativa de boa vida, e quebrar a narrativa de, esses são os 10 passos para ser um cristão bem-sucedido. E aí, eu acho que um outro elemento que na Fluirá a gente preza muito, que é a vulnerabilidade, que é admitir que estamos todos no mesmo barco. Nenhum de nós é um cristão bem-sucedido. Não tem pecadinho, não tem pecadão. E quando a gente admite isso, Luiz, eu preciso fazer terapia com você. A Vera falou, gente, eu não sou terapeuta. A Nelma. Verdade, Beca. Mas na Fluirá a gente tem um espaço terapêutico, porque o falar, o contribuir, o compartilhar, o dizer eu também, entender, nossa, eu não estou sozinha, né? Isso tudo traz um alívio muito grande. Então, eu acho que esse espaço nas igrejas de admitir que não estamos bem, que estamos todos tentando,
e que muitos estamos falhando. E precisamos todos da graça de Cristo, precisamos todos ser relembrados do Espírito Santo presente em nós, né? Eu acho que isso cria um solo fértil para o pertencimento, cria um solo fértil para a restauração, para a transformação, para a cura, né? Porque eu acho que essa sensação que você falou de pertencimento, de identificação, enfim, isso é muito acolhedor, e eu acho que é isso que você está falando mesmo. É como se fosse um adubo ali, né, nessa terra. Preparar. Eu acho que é ali é assim que a cura vem, que vem o consolo, que vem a força. Por isso que eu acho que quando a Paulinha falou a gente tem um grupo só com as solteiras lá, né, tipo assim, acho legal isso, porque tudo bem. A gente está falando que todo mundo passa por caos, por frustração, não importa a estação de vida, a situação, o contexto. Mas quanto mais identificação a gente tem, né, melhor é mais fácil da gente lidar com os problemas, né? Não sei, pra mim é muito assim, essa sensação de tipo assim, cara, eu não tô sozinha sentindo isso aqui. Eu não tô sozinha passando por isso. Tem outras pessoas que entendem o que eu sinto, porque elas também estão passando por isso. E essa sensação me ajuda muito, me dá muita força, assim, para encarar, para viver, para conseguir me sentir plena. Eu vou pôr entre aspas aqui. Estou usando as aspas do Estou usando as aspas do Joey. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Eu acho que isso falta muito dentro das igrejas, né, Lu? Essa vulnerabilidade mesmo que você está falando, assim. Porque às vezes a gente vê as pessoas vivendo ali, a gente não sabe muito dos problemas, a gente não sabe muito como é que dos desafios que aquela pessoa enfrenta, e a gente só vê o que a gente enxerga por fora, né, e se compara com aquilo ali, né, mas a gente não sabe profundamente como é que aquela pessoa está vivendo. É verdade. O que ela está enfrentando. E caminhando para o final, porque infelizmente a gente não, isso aqui duraria horas, 7 horas de conversa. Vamos entregar algumas palavras para nós mesmas e para nossas irmãs que estão na espera, que estão no entre, que estão no quando, Senhor, ou será, Senhor, como será, Senhor, seja qual for a estação da vida. Eu vou começar a ler. Eu li, agora já não me lembro aonde, mas eu acho que foi a Vanessa Belmonte que fala isso. Enfim, não sei. Que nós vivemos diferentes esferas, né, na nossa vida. E no caso dos solteiros, quem deseja se casar, existe essa esfera. E as esferas de Deus para as nossas vidas, na realidade, são espaços para a gente treinar a grande esfera, que é a volta de Cristo. Só que a gente se esquece disso, porque a gente enxerga aqui, ó, tô vendo a Luísa, tô vendo a Letícia, tô vendo as pessoas falando, e quanto mais conectada com aquilo que eu enxergo, mais difícil é de eu esperar, do meu coração ansiar por aquilo que eu não vejo. E mais fácil da gente se perder na nossa esfera, sabe? Das diferentes esferas. Então, acho que é isso, assim, o que eu tenho feito desde que eu comecei a fluirar é tentado orar sem cessar, sabe? E relembrar o meu coração. Eu sou filha amada de Deus, a minha identidade é essa, e o resto, ele acrescentará, entende? O que for pro reino, o que for para que eu contribua com o reino, para que eu contribua com vidas, ele acrescentará. Seja o salário que vai cair na minha conta, seja a pessoa com quem eu vou me casar. Sejam os filhos, se ele vai me dar ou não, sabe? Então, acho que é isso. Tentar olhar, e essa tem sido a minha oração constante. Jesus, me ajuda a olhar o dia de hoje com o olhar da eternidade. Me ajuda a enxergar a eternidade no agora. Porque eu só consigo enxergar o que é material, sabe? E aí eu me perco, eu vou me perder mesmo, sabe? Então, enfim, quanto mais correndo atrás de Cristo, mais fácil ficam os dias difíceis e mais sentido ficam os dias bons, cheios de sentido. Vai ler, parei de falar. Vou falar mais o que depois disso?
Vem pra Florial. A Lívia falou assim, concordo, é isso. Amém. Concordo. Faço das palavras dela. Mas eu acho que essa constante, como a Lu falou, né, pregar pra gente mesmo, assim, olhar pra gente com gentileza, né, com afeto, com amor mesmo, e saber que o fato de eu estar solteira não significa que eu tenho menos valor, que eu não mereço isso ou aquilo, sabe? Essas falsas narrativas, né? Lembrar que isso tudo é mentira, né? Que essas são mentiras. E eu lembrar, e sempre afirmar as verdades de Deus para minha vida. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa prática, né? Eu acho que é isso, assim, o que é isso, entender a soberania de Deus, o cuidado de Deus e confiar. Eu não sei, alguém falou aqui sobre, repetindo essa frase sobre quando eu envelhecer, como é que vai ser, né? Assim, se eu ficar solteira. Lógico, isso é uma coisa que me passa muito pela minha cabeça. Eu tenho uma mãe que é solteira, né? E eu vejo ela tá envelhecendo e tal. E é lógico que é muito natural eu parar e pensar, cara, isso vai acontecer comigo, né? E como é que vai ser? Mas não me antecipar, né? Com essa situação, porque ainda vai demorar. Confiar que Deus está cuidando e que Ele é soberano, né? E acho que é importante a gente lembrar sempre que a nossa identidade, nosso propósito só podem vir dele e das verdades que Ele nos diz. Né? Amém. É difícil a gente não dar ouvido a vozes externas e internas também, mas trazer isso para a nossa lembrança sempre. Tenho um Lu, eu prometo que pode falar, não, mas não tem que ser. É que a gente falou tanto da igreja, tipo, a igreja, as tia da igreja sem noção. Mas, para encerrar, acho que na Floirá a gente também aprende muito isso de oferecer graça tanto pro lado de lá quanto para cá, sabe? Total. E o que eu tenho aprendido nesse processo é de verbalizar isso para as pessoas que têm influência nas igrejas. Só que é difícil, porque você está chegando lá e fala, oi, dá licença, tão lindo, tá querendo me ajudar? Entende o que eu tô falando? Mas não lembro qual aula do minicurso que a Lu ofereceu, ela disse a seguinte frase, tudo aquilo que não é nomeado não pode ser curado. Trazer luz, né? Então, se a gente não nomeia essas nossas dores, essas distorções para os nossos líderes, que sejam pessoas abertas a isso, não tem como a igreja saber acolher a gente, né? Então, acho que também vai nesse movimento. A gente precisa identificar que existe esse problema, mas a gente também tem que ser parte da solução. Exatamente. Exato. Como a gente pode contribuir para isso mudar? Geralmente as nossas dores são a fonte das nossas maiores potências ministeriais, né, digamos assim. Então, às vezes, o incômodo que você está sentindo e que, né, cada um de nós está sentindo, a gente brinca lá na comunidade da Vila, que quando alguém vem e fala, nossa, o ministério com as crianças não está muito legal, né? A gente fala, é mesmo, não está muito legal? E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Porque o que você vai fazer com isso? Porque é muito sobre isso, é entender, né, o seu papel, a sua parte. Se está doendo em você, talvez você esteja sendo chamado para ser a pessoa que vai criar esse espaço de acolhimento, criar esse espaço de vulnerabilidade, ser essa pessoa que vai trazer à tona essas conversas, né? Então, acho que é muito importante mesmo ressaltar isso, Paulinho. Muito bom. E, gente, eu vou, então, também trazer algumas palavras para vocês, para as nossas irmãs solteiras que estão aqui. Vocês são filhas amadas. Agora é uma coisa muito prática, assim, que eu tô aqui pensando também, assim, na minha vida como solteira. Existem muitas coisas boas também de ser solteira, sabe? Existem muitas coisas boas. E eu acho que isso também é importante a gente lembrar, entendeu? Enfim, a gente tem mais liberdade para escolher,
para decidir. Ao mesmo tempo que eu falei que é difícil tomar decisões sozinhas, né, muitas vezes, mas assim, tem esse lado bom que eu acho que a gente também, como mulheres solteiras, pode aproveitar, sabe? Desse momento que a gente está vivendo, dessa estação que a gente está vivendo. Total. O que de bom eu tenho por ser solteira que eu posso aproveitar para servir na igreja, para servir minhas irmãs, para servir as pessoas, para minha vida, para minha, sei lá, para o meu lazer, para minha, sabe? Então tem essas coisas muito boas de ser solteira, porque a gente tem menos responsabilidade, entre aspas, aqui, assim, porque a gente não tem um casamento pra gente. A gente pode jantar pipoca. Mas isso não é exclusivo de jantar pipoca, não é exclusivo das solteiras, não. Eu, inclusive, às vezes dou pipoca pros meus filhos jantarem. Olha aí, que delícia. Vocês estão aprendendo que é bom da vida desde sempre, Lu, tá certíssima. Mas almoçar pipoca, aí já, entendeu? Às vezes acontece aqui. A pipoca eu dou uma desmaiada depois. Mas eu acho que assim, olhar para essa situação de vida que a gente tá, com esse olhar também de tipo, que delícia, eu posso isso que eu não poderia se eu estivesse casado. Partiu o Canadá, gente. Filho, né? É sobre isso. No caso de mulheres solteiras que não têm filhos, né? Então, assim, tem esse lado muito bom que eu acho que a gente tem que aproveitar, tanto para servir, para ser útil no reino de Deus, quanto para a nossa vida mesmo, para o nosso lazer, para aquilo que a gente gosta de fazer, sabe? E aproveitar esse lado bom, que tem muita coisa boa. Você trouxe isso à tona e era justamente o que eu ia falar dentro do aspecto da narrativa bíblica. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, quando ele vai falar sobre casamento, ele fala sobre solteirice. E ele fala especificamente sobre as mulheres solteiras. E ele fala, é melhor que não se casem. Ele fala, as mulheres solteiras, eu instruo que é melhor que não se casem. Mas se elas não conseguirem segurar a onda... Tá chamando de desequilibrada a gente tudo. Ardendo em desejo, aí se casa. Mas o que é legal nisso daqui? Ele traz uma perspectiva de que os primeiros cristãos viviam tanto com a iminência da volta de Cristo em mente, que para eles era, cara, pra que casar? Essa era a perspectiva deles. Pra que arranjar sarna para me coçar? Ele falou, se você... Não é. Ele falou, ó, quem não se casa não precisa lidar com todas as responsabilidades de estar casado. E ele fala, o melhor se você está casado, permaneça casado. Não é para você também agora, tô no reino de Deus, vou desistir de tudo, né? Não, tá casado, permaneça casado. Não tá casado? Deixa de casar. E se não se casasse a população mundial, Eliade está perguntando. Não é sobre isso, né? É sobre a volta de Cristo. É o reino de Deus se expandindo. E cada pessoa vai expandir o reino de Deus de um jeito diferente. Fica com as mãos abertas. Se o Senhor te deu um casamento, expanda o reino de Deus através do seu casamento. Se o Senhor te deu filhos, expanda o reino de Deus através dos seus filhos. Se o Senhor te deu uma vida solteira, não é que Ele não te deu um casamento, Ele não te deu filhos. Se Ele te deu uma vida solteira, segundo Paulo, você está em posição de privilégio no reino de Deus. Porque a sua vida está livre para servir, com muito mais possibilidades. Ter muito mais filhos, muitos mais irmãos do que cada pessoa que vai restringindo a sua possibilidade de atuação à medida que vai criando mais compromissos, né? Então, acho que essa é uma outra perspectiva que a gente pode carregar. Não veja a vida solteira como enquanto a vida não começa, a vida ou sei lá, como um castigo às vezes, né? Não, sabe? Um castigo. Fiz alguma coisa errada, agora estou. Exato. Você é filha amada, muito amada. O Senhor tem provido
de inúmeras maneiras, inclusive relacionamentos. Ele tem te dado possibilidades e te dado uma vida frutífera. E meça o sucesso da sua vida não através das métricas de sucesso do mundo, mas através das métricas de sucesso do reino. Cristo está sendo formado em você. Você tem plantado e semeado o reino por onde você for. Quais têm sido as oportunidades que o Senhor tem te dado hoje de expandir o reino? A sua vida tem sentido, a sua vida tem segurança, tem satisfação, tem companhia e muita plenitude, mesmo solteira. E às vezes até ainda mais por estar solteira. Uma outra perspectiva, né? Que bom, minhas irmãs, conversar com vocês. Obrigada por me abençoarem todas nós. Quebrarem a internet cristã com esse tema. Corta para amanhã, Chácara Primavera me ligando. Paula, a gente precisa bater um papo com você? Mas, eu não tô podendo ir. Tô brincando. E para terminar, gente, com o nosso jabá, estamos com matrículas abertas para o nosso programa de crescimento espiritual, do qual Paulinha e Lê foram alunas. E lá a gente percorre 12 meses juntas, tendo todo esse processo de desconstrução das narrativas equivocadas e construção de novas narrativas no reino de Deus. Tudo isso em comunidade, tudo isso com muita troca, com uma parte bastante prática também de como incorporar hábitos espirituais no seu dia a dia. Muitos exercícios de autoexame, de você... Ah, Nádia, tô vendo a Nadiele aqui também. Nádia, que alegria. Chama pela também. Rebeca, obrigada. Obrigada a todas que estavam por aqui. E entrem lá no perfil da Fluirá, vejam como que o programa funciona. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente. Vai ser uma alegria a gente poder caminhar juntas no próximo ano. E amanhã e depois de amanhã, depois de amanhã, a gente continua conversando sobre o caos da vida nas suas diversas estações. Então, até amanhã às 8 horas. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Obrigada.